ainda não é inscrito, inscreva-se já e ative o sininho das notificações para que não percas nenhuma novidade. A princípio o povo tentou proteger, mas a ditadura chegou, começou a matar as pessoas, roubar as pessoas, raptar as pessoas, queimar as pessoas, e ele depois ficou em prisão domiciliar. Temos esse lado. E temos também o atual presidente de Senegal, também ficou em prisão domiciliar. O povo tentou proteger, mas depois acabou indo preso, depois saiu, 20 dias depois venceu as eleições. Tem tudo isso, né? E em África nós temos precedentes das ditaduras prenderem. Então, Venâncio Mondlane seria, a princípio, protegido pelo povo. Então, seria, no caso, Venâncio entra em outro lugar qualquer e não no aeroporto, onde ele disse, e quando nós assustarmos, já está dentro do país. E enquanto a ditadura está preocupada no aeroporto, Venâncio está a ser levado na ponta vermelha para tomar poder. Porque ele disse, dia 15 eu vou tomar poder. Ou seja, inicialmente eu pensei que fosse simbólico, mas com o regresso dele para Moçambique, pode ser uma realidade. Ele pode, na verdade, tomar mesmo poder dia 15, com a ajuda do povo, este povo que ele elegeu. Então tem esses dois lados. Venâncio deve saber disso, né? Se vai mesmo chegar no aeroporto de Maputo ou não, estamos aqui para ver. Continuando, por que voltar agora? Por que voltar agora? É que agora há uma possibilidade muito boa de Venâncio Mondlane, na verdade, chegar no poder. Porque o Conselho Constitucional já disse que Chapo é o presidente e vai tomar poder. O Nunsi tem que abandonar a Ponta Vermelha. E a troca não é feita no dia, não é de jeito Nunsi, Chapo, ex-presidente, Nunsi, arruma tuas coisas, rua, não é. Nunsi está a abandonar a presidência da República muito antes, porque tem que se trazer as coisas de Chapo, tem que se ir à casa de Chapo, pegar as coisas que ele quer trazer, colocar na presidência, começar a organizar aquela casa para poder receber o novo casal presidencial, certo? Os acessamentos de segurança têm que ser feitos, os filhos de Chapo têm que ter agora os seus security details, a sua proteção, os seus motoristas têm que ir nas escolas, as crianças saber onde eles estudam, fazerem acessamentos, quais são os perigos dessas crianças para serem raptadas, essa coisa toda, e se forem escolas não protegidas, muito abertas, as crianças têm que ser trocadas de escolas para escolas onde os serviços de informação secreta controla melhor isso para poder controlar os filhos do casal presidencial. Tudo isso tem que ser feito antes de dizer Chapo é o presidente, porque o momento que diz Chapo é o presidente, ele corre direito para o Palácio Presidencial. Não pode encontrar o Nunsi lá com a sua esposa a tentarem fazer o sexo de última hora, o último dia, que eles podem de jeito, vamos dar uma última rodada, uma última data aqui nessa casa antes de nós irmos. O Nunsi está a abandonar. O que quer dizer que dia 9 há a possibilidade do governo de Moçambique ser um governo de manutenção, simplesmente. Na presidência da República, na Ponta Vermelha, já não está lá nenhum presidente. No dia 9 não vai estar lá nenhum, se não vai estar lá ninguém, porque é um governo de manutenção. Nessa altura, o Nunsi já não pode assinar contratos nenhum, não pode assinar nada que possa prejudicar a nova administração ou prejudicar o país. Nessa altura, o contrato, o que o Nunsi diz já não tem muita importância, porque ele está de saída. Os serviços secretos estão a proteger a presidência da República e não o presidente da República. Estão a proteger Chapo, que vai se tornar o novo presidente, porque foi eleito no gabinete, não pelo povo, mas o Nunsi já não é importante. O Nunsi está de malas para fora. E no dia 9, se eu não estou errado, conforme a Constituição da República de Moçambique diz, o Nunsi já não pode lá estar. Então, no dia 9, Moçambique está simplesmente num governo de manutenção. E neste governo de manutenção, não sejam de jeito, então aqui essa é a oportunidade. Isso possa ser algo que Venâncio Mondlane pensou nessa altura, de jeito, vindo para Moçambique nesta altura, porque os ministérios não que são dissolvidos, mas estão todos eles em pausa, porque o novo governo vai trazer novos indivíduos, certo? Claro que o governo de manutenção ainda existe para proteger o país em caso de invasão externa, guerra, rebelião, etc, etc. Mas ninguém praticamente tem o poder de tomar essas decisões, para além de alguns ministros de Estados, em conjunção com a equipe de manutenção da Assembleia e os tribunais superiores, é que praticamente estão a defender o país, porque nesta altura Moçambique está vago, está completamente vago. Então é muito provável que
Venâncio tenha escolhido essa data porque ele sabe que o governo moçambicano está em manutenção. Não tem ninguém que dá ordens diretas, a não ser que representa um perigo iminente e imediato para o país. Porque o que Nilce tem agora são simplesmente os seus mini guarda-costas. Ele já não conta com a defesa completa dos serviços secretos, dos serviços de informação, dos militares, dos polícias, etc, etc, certo? E acabou, o Nilce acabou, rua. Eu tenho minhas dúvidas se ele hoje ainda vai dormir na Ponta Vermelha com a esposa. Se calhar eles já deram a última queca. Aquela última queca, nós com o Chapo, vi aqui, nós nunca mais vamos se engombelar nessa cama. Ei, Maria, tira as cuecas, baixa a cueca, vira o rabo, vou te fazer, certo? É governo da manutenção. Então, Venâncio pode aproveitar esta oportunidade, voltar, porque o país está praticamente sem governo, está em banho-maria. No caso, se fosse Nilce a vencer as eleições, ele não precisa ser confirmado, a transição é automática, tu é que venceste, ele só precisa ser reconhecido. Então, nada disso, o governo não precisa entrar em manutenção, o governo só entra em manutenção quando há mudança de presidente, e é este governo de manutenção. Então, isso pode ser algo que o Venâncio escolheu para fazer. E fazendo isso, é de jeito, ele chega, o povo lhe protege, o povo lhe ama, e o povo lhe coloca no palácio presidencial. Contra tudo e todos, porque os guardas lá os guardas já não estariam a proteger o presidente, estariam mais suscetíveis simplesmente a dizer, quer saber, estamos aqui a proteger Paredes, aqui não tem mais pessoa. E Paredes, então a população está via, lhes deixa só já entrar, o país é deles, são eles que votaram, eles querem o presidente deles, certo? Entra. Há essa possibilidade. Que possa ser por isso que Venâncio decidiu voltar. Agora, ao outro lado, porque ele se é o ponta de lança, ele é que vai deixar cair o inimigo, certo? A retórica inconsciente e subjetiva nas nossas mentes, como ele falou, se é que ele é o ponta de lança, ele é a ponta que entra no inimigo e mata, então ele que está a vir derrubar o inimigo. Isso é em circunstâncias normais. Mas nós sabemos que Moçambique não é um país normal. Não é. Nunca foi um país normal. Em países normais, os procedimentos e compliance entende-se, consegue-se acompanhar. Em países anormais, que é o caso de Moçambique, onde o ditador passa a lei e percebe que na lei que ele passou está a beneficiar o povo, ele mesmo viola a lei enquanto procura passar outra lei para corrigir a lei que ele passou para oprimir o povo que não estudou bem. Moçambique é uma coisa anormal, certo? Então, nesse caso todos esses cenários beneficiariam, Venâncio Mondlane em países normais. Moçambique é anormal. O que quer dizer que se Venâncio vier, matá-lo poderia transformá-lo em mártir. Ele seria um mártir. E se ele fosse um mártir, o povo poderia se rebelar ainda mais e praticamente destruir a Frelimo e, se calhar, incendiar o Palácio Presidencial. A Frelimo tem esses cálculos. Eles sabem que tocar Venâncio Mondlane, fazer-lhe, tocar-lhe, se ele estiver no país, com a esperança que o povo tem, com a chegada dele, ele praticamente vai mobilizar o país inteiro para ir atrás dele. Lhe deixar entrar e abatê-lo é a pior coisa que a Frelimo poderia fazer, porque isso poderia começar uma onda de violência e nós ainda nem sequer conseguimos imaginar essa probabilidade. Agora, as ditaduras e os países, os partidos libertadores como a Frelimo não têm medo de guerra, porque é isso que eles são guerrilhas, por isso é que a Frelimo responde com violência, uma coisa que poderia pensar, que poderia conversar. Eles respondem com tanta violência
Porque é isso que eles são violentos, foram formados na violência. A Frelimo não existe porque foi formada para governar bem para o povo moçambicano, não existe. A Frelimo existe simplesmente na promessa de violência contra o colono ocidental. E para isso, eles tinham que ser mesmo violentos. O problema que aconteceu é que trouxeram guerrilhas, trouxeram analfabetos, trouxeram pessoas que só sabem usar armas, eles colocaram a governar um país. E eles nunca aprenderam sobre boa governação. Então, o que é que eles fazem? Fazem exatamente aquilo que eles sabem fazer. Usar a violência contra o povo. Porque depois deles correrem o colono e perceber, nós agora estamos a controlar o país, o que é que vamos fazer? Epá, ninguém sabe o que é que vamos fazer. E o povo diz, tenho fome, mata aquele gajo, falou tenho fome. Em vez de pensar, peraí, por que o povo diz que tem fome? Em vez de eles olharem para dentro e dizer, as nossas políticas é que está a criar fome para o povo, agora que o colono ocidental já não está. Não é assim que eles pensam. Eles